Meu caro amigo, minha cara amiga, esse vídeo aqui é para comentar mais uma de minhas leituras, que foi sobre este livro aqui, do escritor Willy Bolle. E quando eu comecei a ler esse livro é um livro difícil de comprar, não é fácil comprar ele, porque já é edição esgotada. Eu comecei a ler esse livro para ter um entendimento melhor do Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. E eu pensei até que fosse um livro assim de descanso, de leitura de lazer, vamos dizer assim. Mas não é não. Ele é um livro de estudo. Eu gastei menos de um mês para lê-lo, mas eu leio também em pedaços de hora, né? E fui grifando tudo e o livro chamou muito a minha atenção. Eu já conhecia esse autor aqui numa entrevista de vídeo aqui no YouTube, e ele conta a experiência que ele teve aqui no Brasil. Ele é alemão, veio para o Brasil para conhecer o Brasil, mas conhecer o Brasil a partir da literatura do João Guimarães Rosa. Então aí ele conta uma experiência interessante, que ele comprou 2 livros do Guimarães Rosa, mandou cortar a lombada e pregou, colou as páginas na parede da casa dele, de tal maneira que ele literalmente morou dentro do livro. Para quê? Para entender o Brasil. Então aí nós já temos uma indicação do que esse livro fala. Ele procura entender o Brasil, procurou, né? A partir da literatura do Guimarães Rosa, mais precisamente do Grande Sertão Veredas, de 1956. Acontece que a leitura desse livro, quando eu comecei a ler, eu senti que eu tinha também que ler outro livro sobre formação do Brasil, que é o Euclides da Cunha, de 1902, me parece. Então, eu comprei esse aqui, do Leopoldo Bernucci. É um livrão, também difícil de achar, de encontrar, para entender mesmo a formação do Brasil. Eu já li Os Sertões. Eu ainda não li esse aqui, que eu vou ler ainda depois da leitura do Willy Bolle. Então, o Willy Bolle diz, no seu livro, ele tem aqui uma distribuição bem feita, aqui logo no índice, que o Guimarães Rosa, o texto do Guimarães Rosa é um retrato do Brasil. Mas um retrato criptografado. Mas de que Brasil ele está falando? Do Brasil profundo. Vamos lembrar que o Grande Sertão Veredas, ele é um texto foi publicado em 1956, numa época entre 2 grandes guerras, né? A Guerra de 14 e de 45. E Os Sertões é de 1902, me parece, de tal maneira que, quando o Guimarães Rosa escreve o Grande Sertão Veredas, muita coisa já havia acontecido no mundo e no Brasil. O desenvolvimentismo, a construção de Brasília, por exemplo, né, que é da década de 60, o desenvolvimento dos meios de comunicação, a expansão imperialista e também um surgimento, vamos falar assim, de uma consciência do chamado Terceiro Mundo.
Então, o Guimarães Rosa, ele faz uma espécie de releitura do Sertões, de Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha, isso é que eu entendi a partir disso aqui. Não, o que eu estou falando não é a verdade, pode ajudar você, mas você pode discordar, você que entende mais do que eu do assunto. Eu sou, na verdade, um amante da boa literatura e do Brasil, né? Das coisas bonitas que tem por aqui. E mais ainda de Minas Gerais, que o Guimarães Rosa é mineiro, né? É uma pessoa, um grande escritor, não por ser mineiro, mas porque é grande escritor, um escritor mundial. Então vejamos, o Euclides, ele vê o sertanejo de cima. Tem uma visão, ele fala pelo sertanejo quando ele analisa a Guerra de Canudos, na época dele. E temos, inclusive, entrevistas dele que me parece que ele não é muito neutro, parece que antes mesmo dele fazer a cobertura da Guerra de Canudos, ele era a favor da intervenção militar em Canudos. Depois ele faz o meia-culpa quando ele vê a destruição de Canudos. O Guimarães Rosa, ele não fala pelo sertanejo. Ele não... É o sertanejo que fala. E é muito interessante a maneira como o sertanejo fala. Quem é o grande narrador de Grande Sertão Veredas? É o próprio jagunço letrado chamado Riobaldo, certo? Então é o chamado professor, que depois vai ser chamado de tatarana, que vai ser chamado de urutu branco. Então é o Riobaldo, o grande narrador, um narrador que começa a narração pelo meio, porque ele está no labirinto da memória. Ele vai fazendo recorrências a partir da memória. É claro que aqui nós temos coisas interessantíssimas, né? Daquilo que a memória de Riobaldo, que já é fazendeiro, já mudou, já não está mais na jagunçagem, ele já está estabelecido, casado com a Otacília, fez uma mudança, uma ascensão social, depois do pacto, famoso pacto, ele deixa de ser jagunço e deixa de ser cachorrar pelo sertão, conforme ele diz, e vai ser um latifundiário, vamos falar assim, um fazendeiro à margem do São Francisco, e aí ele narra a partir das suas memórias, né? E o que chama atenção nessa narração? Primeiro aqui o sistema jagunço. O que é o sistema jagunço? É uma espécie de polícia alternativa, de justiceiros do sertão, certo? Vamos lembrar que nós estamos em regiões remotas do país, onde o Estado não chega, até hoje o Estado não chega em muitos lugares. O poder público não chega. Então imagina em 1956, 1950. E o que acontece então? Esses jagunços, a outra escolha de vida deles era ser praticamente escravos, trabalhar como escravos. E o Riobaldo chega a dizer isso, quando ele fala lá do fazendeiro que cobiçou a gente por escravos. Então a outra opção era ir para a jagunçagem. A jagunçagem era uma espécie de funcionário de um grande senhor de terras, e ali ele protegia aquele funcionário, recebia para isso, né? E se o outro pagasse melhor, também ele mudava de lado, sem menor dificuldade. E esse sistema jagunço, às vezes, também fazia acordo com o próprio inimigo ou com o próprio Estado brasileiro. Então, nós estamos aqui numa época onde o pacto da civilização,
o pacto com o diabo, que o Riobaldo faz lá a determinadas alturas do seu romance, na chamada Veredas Mortas. Então o pacto aí é um pacto frágil, porque lembrando que o Estado é um pacto, né, com a sociedade civil. E o Estado tem obrigações, mas muitas vezes o Estado não chega. Então, quem manda é a lei do mais forte. E o Riobaldo, ele não tem muita escolha para isso. Então, o sistema jagunço é uma maneira de entender como que as coisas funcionam nesse Brasil profundo. O jagunço, nem sempre ele é mau. Ele vive vivia daquilo, daquela sobrevivência e fazia jogo também, embora tivesse aqueles que fossem maus, como o Hermógenes, que é a encarnação do mal. Hermógenes, daí vem lembra a mitologia grega do Hermes, né? Que é o deus dos lugares esquecidos. A gente fala lugar ermo. É um lugar esquecido. Então, a fazenda do Hermógenes é a fazenda que fica no lugar esquecido. E tinha que ter também no romance uma história de amor, porque ninguém aguenta só essa guerra para lá e para cá o tempo todo. E parece que o Guimarães Rosa, ele se inspirou num conto medieval ibérico. Eu vou colocar aqui na transcrição do vídeo esse conto para você ler, que é um conto muito bonito, de uma donzela que vai à guerra. Era preciso ir à guerra, não estava tendo homem, então a moça se vestiu de homem para ir à guerra. E deu um problema danado, que o capitão se apaixonou com o olhar dele, mas eram 2 homens, ele não sabia como entender aquilo, chamou ela para fazer compra, para ver se ela se entregava lá o ouro, ela não entregou, depois chamou ela para tomar banho junto, para ver se era mesmo homem ou mulher. E ela disse que o pai dela tinha morrido, um parente tinha morrido, que ela tinha que voltar. E ele foi junto e chegaram lá, os 2 se casaram. A Diadorim é essa donzela que vai à guerra. Mas só que é a donzela que vai à guerra como jagunço. E que o Riobaldo, um dos lemas um bordão quase do Diadorim, falando para o Riobaldo, é que ele tem que ter coragem. O Riobaldo tem coragem de matar, de sangrar e tal, mas ele tem medo também, ele treme também. Ele vai porque às vezes não tem alternativa. E quem tem realmente a coragem no romance é Diadorim. Porque isso começa já quando Diadorim é criança, das primeiras cenas do livro, depois lá da página 80, de um chamado assim, pântano narrativo ou labirinto da memória, quando o Guimarães Rosa divaga, vai para lá e para cá, então parece que é até um teste para ver se você vai perseverar, né? Você fica nas veredas ali até chegar no Grande Rio, que o Grande Rio é o São Francisco, que é o rio hoje chamado da Unidade Nacional, mas o São Francisco divide a obra no meio. Então há uma coisa antes do São Francisco e uma coisa depois do São Francisco. Então, o Diadorim já demonstra uma grande coragem logo no começo, quando eles passam o Rio de Janeiro, e ele e o Riobaldo, e eles vão fazer um lanche e um mulato aproxima com insinuações sexuais e Diadorim dá-lhe uma facada na coxa, né? E o Riobaldo está com medo de afogar, está com medo da perseguição do mulato, e Diadorim sempre fala para ele, é preciso ter coragem, é preciso ter coragem. Aparece que ele é muito corajoso, mas na verdade quem é corajoso da história é Diadorim. Ele não teve coragem de assumir a vida inteira o que ele sentia por Diadorim, ou expressar o que ele sentia por Diadorim, por causa de uma visão preconceituosa, machista, que ele não podia apaixonar por outro homem, sendo que Diadorim nem era homem, era mulher mesmo, mas estava ali disfarçada de jagunço.
E no final, na apoteose lá do texto, na hora H, vamos dizer assim, quem vai para a luta mesmo contra o mal, para enfrentar no corpo a corpo e na guerra de foice no escuro, é Diadorim. O Reobaldo, ele sobe por Casarão e de lá ele observa tudo como se observasse a distância, parece que ele tem um desmaio e quando ele dá por si, quando ele acorda, Diadorim está morta. O Hermógenes morreu, mas Diadorim também morreu. Então, aí veja bem, ele conseguiu vencer, ele conseguiu o seu objetivo, fez o pacto com o diabo, saiu da condição de jagunço, desapiou da condição de jagunço, casou-se com Otacília, porque era uma fazendeira também, conseguiu o que ele queria, mas aquilo que era mais importante, o amor de ouro de Diadorim, ele não conseguiu. Ele teve que se contentar com o amor de prata. Então você veja bem, isso tudo é retrato do Brasil, porque o Guimarães Rosa mostra a fala do próprio jagunço, do povo do mais profundo do Brasil, os catrumanos, por exemplo, que é um povo assim, que estava na mais absoluta miséria, e o próprio Reobaldo, ele vai virar a casaca, ele vai mudar de lado, ele vai virar uma espécie de coronel também, não é? Porque ele tinha duas opções, ou ele fazia isso, ou ele também ia ser praticamente escravo, ou pedir esmola na cidade grande. O Brasil é esse país, e pelo menos foi visto assim no texto, em 1950, de instituições frágeis, onde lá no mais profundo do sertão prevalece a lei do mais forte e tem que ser valente, né? Ele fala lá num determinado momento do romance, se Deus vier ao sertão, que ele vem armado, porque aqui o jogo é pesado, não é brincadeira. Coisa que os sertões de Euclides da Cunha vai falar, mas de uma forma assim, como o narrador do litoral, o narrador da cidade que fala para o sertanejo, com a sua visão a partir do litoral. No Grande Sertão Veredas, é o próprio sertanejo que fala. O narrador que vem do litoral, o doutor letrado da cidade, ele apenas escuta o que o sertanejo ou o jagunço tem a dizer para ele. O Willy Bolle, ele vai falar então no seu livro desses retratos do Brasil e encarar tanto os sertões quanto o Grande Sertão Veredas como retratos de formação do Brasil, uma história do Brasil criptografada a partir da fala dos últimos da sociedade. O sertão como forma de pensamento, porque o sertão não tem placa, não tem endereço, e até o sertanejo se perde no sertão muitas vezes pela falta de indicação. O pensamento vagueia, o pensamento também faz isso. O pensamento é o labirinto da memória. Depois ele vai falar desse sistema jagunço, o significado da palavra jagunço e o retrato do Brasil a partir dessa justiça de onde o Estado não chega. O pacto como uma lei fundadora, o pacto com o diabo, na verdade, lembra a fragilidade do pacto que nós temos, né? E as representações do Brasil, eu vou pegar aqui um trechinho, embora eu evitei de ficar lendo, porque tudo é muito profundo, a partir dos personagens que aparecem. Por exemplo, a questão da propriedade é colocada em discussão no Grande Sertão Veredas pelo ato do chefe mais antigo, que é o Medeiro Vaz, que ele quer abolir a propriedade, põe fogo na fazenda, enquanto o fazendeiro Ricardão é o defensor dos latifundiários. Olha se isso aqui não é um problema ainda muito atual no Brasil. O princípio da justiça é personificado por Joca Ramiro.
é um outro personagem que aparece aqui interessante no texto, que quer que ela esteja, que a justiça esteja ao alcance de todos e que os conflitos sejam resolvidos de forma não violenta. Ao passo que o Hermógenes, matador muito pontual, expressão do Riobaldo, encarna o princípio da violência e a lei do mais forte. O problema social se coloca com a presença de um imenso contingente de pessoas miseráveis, de onde também se originam os jagunços, representados em sua forma extrema pelos catrumanos. Enquanto o latifundiário, seu Abão, é mostrado no papel de explorador dessa gente, Zé Bebelo aparece como o político que propõe a abolição da miséria em nome do progresso, mas suas palavras acabam sendo desmentidas por suas ações. Então, o que você percebe no Grande Sertão Veredas, a partir pelo menos da análise aqui do Willy Bolle, é que ele é um retrato da formação do Brasil. Se você quiser conhecer o Brasil, como o Brasil se formou, como a coisa aconteceu, como acontece, melhor, eu entendi dessa maneira, do que ler Os Sertões, de Euclides da Cunha, é você ler o que vem depois, que é Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosas. Bom, espero que esse meu comentário aqui, mesmo não sendo de uma pessoa balizada, porque eu não sou, possa ajudar você que gosta também de conhecer o Brasil, de refletir sobre o nosso país e sobre a formação desse Brasil tão bonito e do que significou essa relação de litoral com o interior bravo, do litoral com os sertões. Espero que seja útil para você. Se você puder, deixa aí um comentário no vídeo ou faça o seu comentário, deixa um like, manda para um amigo, essas coisas aí, tá bom? Um grande abraço, valeu demais!